Salve, salve, boa noite a todos. Vamos dar início à nossa segunda sessão, à nossa segunda aula aqui sobre esse contexto cada vez mais pesquisado aí a respeito. Vamos entender um pouco mais sobre contexto utilizado pelos modelos de inteligência artificial do tipo generativo, as LLMs, né? E hoje, nessa aula, a gente vai trabalhar um pouco mais com a linha prática. Na aula passada, a gente falou bastante sobre o fundo conceitual, fundamental, como que um contexto ele é interpretado por um modelo de IA, uma LLM, e hoje a gente vai entrar mais a fundo no aspecto técnico, como eu tinha dito na aula passada. Aliás, a aula passada eu vou deixar o link dela na descrição, quando tiver publicado lá no YouTube. Quem tiver no YouTube, então já pode ir lá na descrição do vídeo acessar a primeira aula, tá? Então, deixa eu já compartilhar aqui com vocês. Perfeito. Hoje a gente vai entrar e conversar mais sobre um conceito que vem ganhando terreno também junto com toda essa parte de engenharia de contexto, otimização de contexto, o que for, que é o AI Observability, ou a observabilidade, né? Que basicamente a gente vai fazer a gente vai fazer aquele clássico de ficar medindo o que está acontecendo ali dentro daquele modelo, né? Você tem uma ideia, um paralelo que eu posso fazer com esse método, né, que é de observabilidade, é o que na eletrônica a gente faz de ficar com aquele... tem um osciloscópio, tem também medidor de tensão, corrente, né, o multímetro. Você fica sempre avaliando as bordas, né? Em alguns momentos você compara corrente e tensão entre diversos terminais do circuito, principalmente no osciloscópio, né? Ali você consegue avaliar todos os comportamentos do sistema, medindo, observando o comportamento ao longo da execução, enquanto o circuito está funcionando, está alimentado, você consegue observar diversos aspectos, comportamentos, e com base nisso você consegue entender se aquele comportamento está de acordo com o que estava esperado. E hoje aqui é algo muito similar ao que a gente fazia na parte de eletrônica, né? Eu lembro disso na faculdade. Eu lembrei do termo probing, né? Você botar o probe, né? Que é justamente você vai medindo em diversos pontos do circuito. Às vezes você não conhece o que está dentro do circuito, mas se você fazer análise de sinais, você tem uma ideia de como que a entrada se transforma na saída, ou não só a transformação, mas se ocorre algum tipo de perda, qual o tipo de comportamento, se é um comportamento que aumenta ou diminui, é inverso ou não é inverso, a gente consegue entender isso melhor. E eu vejo no dia a dia que tem muita similaridade, né? A observability a gente consegue entender melhor o comportamento dos modelos de IA. E, naturalmente, eu quero contextualizar que eu estou falando aqui no uso de IA para desenvolvimento de soluções de software. Ou seja, quem desenvolve usando IA tem a IA como tem um papel de orquestrar ou desenvolver, né?
Para quem usa SDD também isso também se enquadra muito bem. É muito interessante trabalhar com essa linha. Até que, como eu falei na primeira aula, hoje a gente tem um grande movimento de alteração na forma da bilhetagem dos tokens que são consumidos. Então é importante cada vez mais a gente, de fato, observar, analisar e poder tomar uma decisão mais eficiente, ter mais até eficaz, de que forma você vai interagir com aquele modelo de IA. Então, a gente começa falando, relembrando, né, o checklist de calibração dessa sessão. O que é isso, né? Primeiro, antes disso, a gente precisa entender muito bem a questão do observability, esse conceito. Depois, por que o desenvolvimento assistido por IA ele tem que passar por essa fase? E depois a gente vai para instrumentação. Né? É o termo mais adequado, a instrumentação. A gente vai ver o ciclo de vida de uma sessão. O que é uma sessão, Diego? Sessão é quando você abre um chat, interage com a IA, principalmente em editores de código, né, o VS Code da vida. Eu falo mais do VS Code aqui, mas quem tiver outras ferramentas que permitem a conversa, abrir uma sessão, você abriu aquela janelinha, é uma sessão ali, você fechou a janelinha, fechou a sessão. Ou, às vezes, a conversa, você pode ali, de certa forma, resetar essa sessão. Tá? Mostrar um pouco como que configura, tá? Como interpretar métricas, e também analisar esse impacto computacional do crescimento de contexto. Tá? Lembrando que essa fase 2, ela, na verdade, ela corresponde aí a uma ferramenta que eu venho desenvolvendo em conjunto aqui com o rapaz que acabou de entrar, o Horst. Né? Salve, salve, boa noite. Boa noite, tudo bom, Horst? Tudo certo, Diego. Maravilha. Desculpa o atraso, hein? Não, tranquilo. Eu até entendo que está tendo alguma finalização de jogos agora, tá uma animação aí. Não, mas tranquilo. Eu estou aqui falando aqui, né, essa segunda aula, o Rocha, que na primeira eu até vou depois recapitular, né, mas hoje a gente vai falar sobre a parte de observability e já mostrar um exemplo prático de instrumentação usando aquela ferramenta que a gente estava conversando, né? Eu chamei carecidamente de AI DevOps. Tem o DevOps, aqui é o DevOps. Né? Então a gente vai dar uma passada por elas hoje, fazer a instrumentação para observar isso de fato. Então, assim, como eu falei na aula passada, né? O contexto nada mais, nada menos do que pura matemática e pura geometria, álgebra linear na veia. Tá? A gente se preocupa muito com o contexto, de que forma vai ser o contexto tem que ser assim, tem que ser assado, mas, na verdade, não tem magia nenhuma, não tem... a gente até combinou aqui, eu falei na aula passada, assim, gente, vamos combinar de tirar aquele casaco bonito, aquele terno bonito do marketing, e vamos manter aquela camisa surrada da engenharia, né? Aquela turma técnica agora, assim, vamos olhar, de fato, com um olhar mais crítico, que, na verdade, as entradas dos modelos de IA mais modernos, eles trabalham com esse contexto, com esse mecanismo de atenção, que nada mais, nada menos é o quê? É um produto escalar, falei, um produto escalar normalizado pela raiz quadrada do tamanho do vetor, né, a distância do vetor. Então, assim, no final das contas, não tem cognição, não tem nada disso, é uma matemática. Aquilo que tiver mais correlação vai ter importância. E é assim que se constrói, dentro da IA, uma visão de contexto. E a gente entendeu também que esse tipo de construção de contexto tem um alto custo computacional, uma vez que a gente tem que analisar para cada palavra
avaliar a sua relevância em função das outras palavras, ou dos outros tokens, você entra numa complexidade quadrática, certo? Então, assim, no pior dos casos, a gente está falando aí em muitos cálculos com um volume de tokens que a gente falando aqui de desenvolvimento de software guiado por IA, 100 mil tokens não é nada. Não chega nem a 10% do que você faz, do que você consome, que o seu modelo já consome durante a execução disso aqui tudo. Naturalmente, você vai consumir mais de 100 mil tokens. Então, a gente está falando de mais de 10 bilhões de cálculos para o seu contexto. E lembre-se de uma coisa, o contexto ele não se mantém constante, ele vai crescendo caso você trabalhe com o contexto de Spec Driven Development, você vai crescendo o contexto, porque você vai engordando com mais especificações, você vai botar lá contrato de dados, vai ter a parte se você quiser, né, botar diagrama de classes, diagrama de sequência, você tem descrição de requisitos formais e informais, critérios de aceite, você tem casos de uso, casos de teste, né, dentre outras formas de documentação que a cada etapa, quanto mais a gente olhar o famoso modelo V, ou V-Model de desenvolvimento, quanto mais você se aproxima da implementação, mais documentação você está gerando. Então, assim, não é fixo, não serão fixos 10 bilhões, vai crescendo à medida que você vai botando mais. Né? Então, assim, esse é um grande gargalo desse contexto quando a gente trabalha com um desenvolvimento de software guiado por IA. Entendeu? A gente aumentar o contexto não dobra esforço, ele vai quadruplica, né? Assim, é quadrático. Né? Eu trago aqui uma provocação que a gente está dentro de se aproximando, ou se está em cima, não sei, de um limite físico de arquitetura. A inteligência por si, digamos assim, ela se estabeleceu, mas não mudou muita coisa. Cada vez mais a gente vê técnicas que buscam reduzir esse gargalo, mas nenhum consegue ainda manter, porque ainda a anotação Big O ainda bate o Audion 2. Ainda é difícil manter. Você consegue reduzir, você consegue economizar bastante, mas ainda, no final dos contos, você ainda bate aqui com essa complexidade aqui, que é o mais comum que a gente sofre. Tá? Então, justamente, como que a gente pode, então, agora observar isso? Já que o contexto cresce, já que a gente tem uma complexidade que cresce de maneira perigosa, né? Quadrática, elevado ao quadrado que você faz. Né? Como que a gente observa isso? Porque, lembra, na primeira aula a gente falou muito sobre a bilhetagem de tokens, porque o token hoje em dia é a ferramenta, é a unidade de custo, né? Você paga por milhões de tokens quando você vai consumir uma API, certo? Ou se você não usa por API, você usa, por exemplo, o VS Code plugado com o Copilot. E aí o Copilot, ele vai plugar com vários modelos. Ali você não vê quantos, você não consegue entender muito bem aquela lógica daquelas cotas que tem lá, né? 1x, 2,5x, 2,333x. Do nada ficou tudo para 7, 10x. Não, como? Por quê, né? Então, assim, se a gente conseguir começar até a instrumentação ao nosso favor, a observabilidade ao nosso favor, a gente consegue tomar medidas até mais cautelosas e até entender que talvez não seja momento de realmente delegar completamente a fase de documentação para a IA. Por mais que ela seja um modelo de geração de texto, e ainda a gente entende também que para geração de código é mais eficaz ainda porque é uma linguagem mais restrita, né? Não é uma linguagem livre de contexto, ela é muito mais uma linguagem, é o contrário da linguagem natural, ela é uma linguagem restrita, tem uma gramática, uma semântica, sim, uma simbologia muito mais restrita.
mais fácil dela conseguir produzir. Mas a gente tem que tomar cuidado. Agora a gente tem que começar a pensar em como observar isso. E aí entra a questão da caixa preta, né? É como eu estava fazendo uma analogia, a gente está fazendo aqui, é como se fosse uma instrumentação de um hardware. Eu nunca mais me esqueço, quando eu olhei para essa caixinha preta, eu lembrei de uma prova que eu fiz na faculdade, eletrônica analógica. O professor botou uma questão na prova, era uma questão só, valia 10. Só que ela tinha 5 perguntas. O objetivo da questão era saber que elemento, ou que dispositivo, ou que circuito estava dentro dessa caixa preta. Como que ele fazia isso? Ele fazia a análise de sinais de entradas e saídas. Ou seja, ele meio que fazia essa observabilidade daquele circuito, daquele sistema, daquele esquemático que ele desenhava lá. Então, a partir do que entrava e saía, de como variava, a gente conseguia entender o padrão de comportamento daquilo, de que forma ela respondia. Né? E aqui não foge disso. Né? É interessante esse paralelo que eu botei, porque é o seguinte, tradicionalmente quem desenvolve já naturalmente sabe, vou desenvolver um software tradicional, o software é determinístico. Por quê? Porque eu vou escrever isso, vai sair aquilo, acabou. Né? Ou vou desenvolver até um sistema que é um sistema de BI. O sistema de BI é determinístico, a regra de negócio está estabelecida. Se algo der errado, provavelmente é erro de codificação, erro de especificação do BI. Né? Então, assim, ali é um tipo de software que você tem muito mais transparência para trabalhar. Por quê? Quem está desenvolvendo está do nosso lado. Quem está desenvolvendo oferece ferramentas de rastreabilidade e monitoramento. Né? Quando você vai desenvolver um software, tradicionalmente, abre lá um Visual Studio da vida, entre outros, você manda compilar, dá erro. Ou pega uma linguagem que ela é dinâmica, né? Ela roda, ela vai em tempo de execução, runtime. Bota um Python. Dá erro, tem um stack trace, né? O famoso, a pilha a cascata de erros vai se propagando. Tem geração de log, você consegue promover tudo isso. Né? Então, e aí você consegue fazer um monitoramento mais simples também, né? O APM, que a gente falou aqui, né? Agora, quando você vai bota a IA como sendo o elemento de desenvolvimento, a gente deixa de ir para uma natureza que é determinística, ou seja, se é para dar errado, você sabe que vai dar errado, por uma probabilística. Ou seja, sempre existe o risco de algo dar errado. Por mais que hoje em dia você confie bastante nela, a probabilidade de dar errado ainda não é nula. Dificilmente será nula. Por quê? Porque é um modelo de inteligência artificial, e aí, se a gente for lá para os fundamentos, a modelagem, né, de um processo real, ele sempre vai ter um erro associado, por aí vai. Certo? Como que a gente rastreia? Quando uma IA está desenvolvendo, como é que a gente entende? Por prompts. Simples assim. E só, né, na verdade. A gente não tem stack trace? Difícil. Quem pede stack trace? Ela gera automático? Não. Ele vai abrir lá uma instância que você não vê, executa lá, você não vê. Isso tudo está consumindo token, você não vê. E não é garantido que ele produzir para você de volta, devolver, vai de fato dar certo. E como eu falei, você não monitora. Isso daí está fora do alcance do local de desenvolvimento. Então, assim, ele tem uma característica, entre aspas, tá? Porque não dá para dizer que é um black box forçado. É uma caixa preta porque você não tem visibilidade. Você sempre tem que botar prompt para poder saber o que acontece. E ainda assim não tem a garantia. Por quê? Porque a resposta ela tem natureza probabilística. Se ela não tivesse natureza probabilística, a gente teria uma chance de conseguir. Talvez o sistema não fosse caixa preta, talvez fosse caixa cinza, né? O gray box.
Talvez fosse caixa cinza, porque você tem um pouco de uma visibilidade mínima aí, tá? Então, é, esse é o grande, digamos assim, para os bem-aventurados que gostam do vibe coding, e eu acho muito legal essa proposta. O vibe coding, você tem que tomar cuidado com isso aqui. O vibe coding, você deixa de ser determinístico, deixa de ter o controle de rastreabilidade, deixa de monitorar, deixa de ter transparência e simplesmente delega para a IA. Entendeu? Você não tem como rastrear o que está acontecendo. Você simplesmente fala, vai lá e faz. Não, não faz assim, faz assado. Não, corrige aqui, corrige acolá. Mas o que é isso que você está fazendo? Toda vez que você pede para ele fazer isso, ele gera token. Né? A gente tem que lembrar que o custo do token não é só o que você bota, não é só o contexto que você produz, mas é o que ele responde também. E, se eu não me engano, naturalmente, os tokens de saída são mais caros. Né? Porque dependendo do que você pede, o custo computacional para aquilo é alto. Você, às vezes, obriga ele a fazer um trabalho computacional maior. Né? Então, assim, é importante que você saiba onde você está pisando. Para quem vai entrar, usa a linha do Vibe Code para ter a produção rápida, né? Tem que tomar muito cuidado. Na verdade, você tem que saber usar isso muito bem ao seu favor. Eu, particularmente, eu adoto o Vibe Code muito mais para efeitos de prototipação, ou uma prova de conceito, ou uma validação conceitual básico, sem muita profundidade. Eu quero só acelerar um processo de entendimento do meu cliente com a solução que a gente está desenhando, para que depois eu consiga entrar numa rota de desenvolvimento mais determinístico. E a gente, dentro desse mundo da caixa preta, né? Eu falei, a gente não consegue mais ver. A gente está mandando sempre o que agora? Prompt, recebe o quê? Código. Né? E as perguntas que começaram a surgir quando eu estava mexendo com isso configuração exata, ela pode ser reproduzida por outro desenvolvedor? Dá para fazer isso? Quantos tokens reais foram utilizados de fato? Você define lá na sua sprint que você vai desenvolver tal coisa. Você fala assim, nossa, eu fui muito rápido, eu fui muito produtivo, mas quantos tokens você produziu? Quanto teve de custo computacional para fazer essa interação? Quanto que cresceu do contexto que você produziu com essa nova rodada? E detalhe, a latência, o que é a latência? É o atraso. Né? Digamos assim, é um tempo que existe de resposta. Né? Fica latente, fica processando. Ela está ocorrendo por quê? Por conta da rede, é saturação da matriz de atenção. Será que isso vai acontecer alguma vez? Será que é possível a gente saturar? Naturalmente, a gente consegue saturar. Repare só, quando você... É muito importante quem for desenvolver olhar o modelo que está usando e saber qual é o tamanho do contexto que ele tem. Porque o contexto está dizendo qual é a limitação da entrada. A partir daquele momento, ele satura aquilo, ele saturou no sentido assim, olha, eu preenchi a minha entrada como um todo, mas o que você está me mandando é maior que isso. E aí ele começa a adotar várias estratégias. Automaticamente, ele vai compactar com o texto, ele vai fazer janela deslizante, ele vai fazer qualquer tipo de técnica que é possível. Para quê? Para que o processamento daquela entrada seja realizado de uma maneira a melhor possível. Mas, gente, a gente está falando de ordem N2 aqui. A gente está falando de uma complexidade quadrática. Então, assim, se o cara bota um gargalo de entrada, você bota mais ainda, você favorece que aquela complexidade seja realmente quadrática. Você só favorece aquilo, você só reforça aquilo. Quando você começa a entender, quando você começa a observar, de fato,
parâmetro, as métricas de observação, de instrumentação de todo esse procedimento, você começa a se policiar. Putz, o tamanho do contexto desse modelo é tanto, então quer dizer que eu tenho que me planejar na forma de produzir, na forma de enviar as informações, de uma maneira que ele sempre receba dentro daquele tamanho, daquela janela. Por quê? Se algo for maior, ele vai ter que chavear para algum algoritmo para justamente captar aquilo dali. Você vê uma memória, por exemplo, quando ela enche completamente, ela começa a fazer o quê? A gente chama na arquitetura de computador de paginar. Ele cria como se fosse uma memória virtual para não se perder. Né? Então, assim, é algo muito perigoso que a gente tem que observar, tem que entender. Quer dizer que sem essas respostas, a gente está só usando, não está fazendo engenharia nenhuma. Né? Assim, nesse ponto eu posso dou a quem doer, vou falar dessa forma, mas não tem engenharia de prompt aqui. Isso não, engenharia de prompt não faz sentido do ponto de vista técnico. Não tem sentido. Engenharia de prompt é muito mais você aprender a conversar. Você só está aprendendo a conversar com ela. Não, mas eu uso um prompt assim, que um prompt assado, que ele tem que ser mais esse tipo assim, mas você sabe qual é o modelo que você está usando? Você sabe qual é o tamanho do contexto que ele está usando? Você sabe a complexidade computacional que você está usando? Tá tratando? Não está. Então você não está fazendo engenharia. Você só está fazendo só mais uma perfumaria de prompts. Tá? Desculpa o termo, né? Mas a gente está fazendo aqui muito mais ou uma perfumaria, ou a gente abriu aqui uma farmácia de manipulação de prompts. Só isso. Né? Eu estou sendo bem enfático porque eu já fui dessa linha. Eu já entrei nessa da mesma forma. Acreditava da mesma forma. Não, engenharia. Não. Mas depois que eu vi isso aqui, eu falei assim, não tem como. Não tem como. Eu falei, gente, já tiramos o nosso terninho bonitão, aquele casaco de chinchila, do marketing do comercial. Agora é técnico. Vamos embora. Tá. Para quem nunca ouviu falar, esse termo AI Observability, ele já tem um tempo sendo bem trabalhado. Tem uma empresa que eu recomendo vocês darem uma olhada, chamada Datadog. Né? Datadog, tá? Sim, dado cachorro, para tudo é isso aí. Dá uma olhada nessa empresa, que o foco dela é observability. Né? Existem várias empresas que fornecem soluções focadas no observability, né? Tem telemetria, entre outros também, que tem outros termos. Tá? E o que é observability? É a instrumentação. É capacidade de medir, registrar, reproduzir e analisar o comportamento de sistemas baseados em IA durante sua execução. Isso é instrumentação de hardware, de sistemas eletrônicos. Só que a gente está trazendo agora para esse âmbito. Né? O probing que a gente fazia no hardware era na mão. A gente ligava o osciloscópio, o gerador de sinal, o gerador de função de sinal de onda, injetava lá e via o resultado. O que está acontecendo? Por que está estourando? Por que está subindo? É a mesma coisa aqui. Né? E eu chamei de DevOps esse instrumento, né? Para dar início a uma forma de observação. Certo? Em vez de a gente ficar elucubrando, né, a gente vai começar agora a medir usar medidas quantitativas. É nesse ponto que engenharia de prompt não consegue ser. A engenharia de prompt, que o pessoal falava muito, não, engenharia de prompt. A engenharia de prompt não é um método quantitativo. Ele é muito experimental e, quiçá, um pouco qualitativo. Mas quantitativo é muito difícil. É muito difícil. Entendeu? Eu propriamente já tentei meio que fazer ele se medir, não dá. A gente precisa trabalhar com. A gente não pode trabalhar dentro do viés do próprio modelo para fazer isso. A gente tem que trabalhar de uma maneira como se fosse uma terceira pessoa.
observando a coisa acontecer, mas com uma capacidade de ver tudo que está acontecendo, né? É como se fosse o Neo na Matriz, ele vê todos aqueles números voando para cima e para baixo, ele sabe, ele tem a visão além do alcance ali dentro. E como é que foi desenhado isso, né? A maneira que a gente pensou, né? Até falar com o Rocha, Rocha, a coisa deu uma evoluída grande aqui, cara. E tá tendo, assim, isso vai evoluindo à medida dessas aulas que eu me propus a fazer aqui, tá? Então, o que que a gente começa, como é que começa nessa ferramenta, né, desse instrumento? A gente faz a configuração inicial de ambiente, né? A gente faz o quê? A gente vai congelar esse estado, naturalmente o sistema congela esse estado para garantir a reprodutibilidade, ou seja, a gente precisa ter certeza que aquele modelo está sendo usado com aqueles parâmetros, né? E aqui a gente tem a troca de interação, o chat está valendo, a sessão foi aberta, está registrado, está sendo monitorado, e o fluxo de tokens, ou seja, o que você envia de mensagem e o que a IA te devolve, ela está sendo monitorada, está sendo armazenada e monitorada, né? De uma maneira geral, a gente está fazendo uma telemetria o quê? Desse Attention Cost Proxy, né? E latência, principalmente, latência e volume de tokens. O que eu fiz? Eu peguei, já que a gente tem uma visão de complexidade quadrática, a ideia é que assim, eu projetei que existe um comportamento esperado de gargalo quadrático. O que eu quero mais agora é entender, através dessa ferramenta de observabilidade, se, por exemplo, latência, volume, tudo que a gente está medindo ao mesmo tempo, tem esse impacto, tem esse efeito quadrático também. Por exemplo, se eu aumentar o meu contexto, será que a latência sofre algum tipo de comportamento de aumento quadrático? Né? Ou se eu aumentar até meu próprio contexto, será que eu afeto até a forma de resposta do modelo? Não sei. Essas respostas a gente não consegue. A ideia é que eu queira agora entender, de fato perceber isso, validar, né? Então, justamente, e essas aulas, a ideia que eu montei é para que a gente faça isso de uma maneira como se fosse experimental, acadêmica, laboratório, vamos lá, né? A gente vê as faculdades se preocupando, assim, então vou começar a estimular aqui para a gente sentar e fazer. Vamos fazer de uma maneira também aqui, muito parecida, né? Claro que sem os rigores acadêmicos, mas vamos lá, vamos experimentar, vamos testar, tá? E a ideia é que depois de uma execução, né, no final de uma sessão, a gente consegue exportar aquilo dali e já começar a ter uma ideia, uma análise do que aconteceu depois daquela interação. Ou seja, o que é legal? O desenvolvedor profissional, ele nesse momento, eu estou dando para ele uma ferramenta de controle da sua própria produção. Por quê? Ele agora tem uma chance de poder metrificar a sua produção e também ter uma ideia do custo da sua produção. Quanto custou para ele produzir aquilo? Né? É claro que o custo ainda é uma forma imprecisa, a gente não tem como garantir uma precisão milimétrica, mas a gente consegue ter uma visão, uma ordem de grandeza com muita clareza, com muita assertividade. A gente pode estar errando aí por fração de dólar ou coisa assim, o valor unitário, né? Mas que no final, assim, olha, vai ser da ordem de 100, de 200, de 100, de 1.000, de 1.500, você vai ter uma ordem de grandeza. Então, na hora de você entender qual é o teu custo, né, de produção, isso vai te ajudar bastante a ter uma clareza da sua própria forma de desenvolvimento, tá? Usando IA, que é o mais importante. Como é que funciona esse hands-on que eu falei para vocês aqui, né? A gente vai trabalhar com essa parte de configuração que eu tenho aqui, tá? Que eu falei, a gente vai ter uma sessão de conversa, né? Existe um modelo que a gente seta, alguns parâmetros que ele pode ter, a gente pode
pode setar. Eu, a priori, eu não vou trabalhar diretamente com parâmetros internos de modelo, né? A ideia, essa fase inicial é mais observar, depois a gente vai começar a fazer muito mais, vai fazer mais manipulação, aí que as coisas vão ficar um pouco mais delicadas, então tem que tomar muito cuidado com essa parte, tá? E começar a monitorar, olha, eu estou monitorando tokens, latência, né? E no final eu quero exportar para um formato aí para fazer um bonito dashboard para você poder avaliar o seu desenvolvimento, tá? E a ideia, como eu falei, olha, trocas de contextos estão sendo auditadas nesse momento, ou seja, tanto para desenvolvimento quanto para quem faz a parte de gerência, de gestão disso aqui, não deixa de ser uma ferramenta útil, tá? Mas que a gente está agora justamente entendendo. Isso aqui é para ajudar o desenvolvimento também e a gestão, não tem como, tá? E qual é a ideia? A ideia é que a gente vai trabalhar de uma maneira bem simples hoje, né? Que é o seguinte, eu vou pegar algumas 3 rodadinhas básicas, se for o caso eu faço até mais, né? Em que eu vou pegar o mesmo objetivo, mas que eu vou atuar de forma diferente. Por exemplo, na primeira rodada, uma instrução simples, direta e simples. Tá? Na segunda rodada, eu já vou adicionar mais contexto. Tá vendo? Requisitos, mapeamento, validação. Né? Agora, na terceira rodada, eu já vou começar a botar mais regras de negócio, vou botar arquitetura de sistemas, né? Trazer exemplos para poder facilitar a compreensão dele. Né? Essa é uma linha de estratégia. A outra estratégia que eu também eu desenvolvi trabalhando com cases, entendeu? Hoje é possível você pesquisar pelos benchmarks de engenharia de software, né? Ou seja, dos modelos de IA que produzem software, fazem engenharia de software, e ver quais tarefas eles realizam. Né? Então, é interessante ali, eu também trouxe exemplos de tarefas que entram nessa mesma categoria, né? Ah, essa tarefa é uma tarefa simples, essa é uma tarefa de média complexidade, e essa aqui é de alta complexidade. Né? O Rocha até aqui me sugeriu uma que era de mandar ele fazer o Tetris 2D. Né? O Tetris 2D, se você parar para pensar nesse jogo, é um jogo que ele envolve vários aspectos do desenvolvimento, do ciclo de desenvolvimento de software que são extremamente complexos. É a peça, o tamanho da peça, como que vai ser desenhada a peça, as rotações das peças, as regras de contato, aquela regra de você limpar a última linha, a linha inferior, quando ela for preenchida completamente, as regras de quando atingir lá em cima, se ao longo de quanto em quanto tempo a velocidade vai aumentando. Então, assim, e justamente os comandos de rotação, como que você pode rotacionar, quando você não pode rotacionar, né? E os limites, né? Uma pecinha, quando encaixa na outra, ela não pode entrar, ela tem que encostar e parar. Né? Eu lembro que eu fiz esse trabalho em C++ no OpenGL, né? OpenGL? Foi OpenGL em C++, deu uma dor de cabeça e o professor me mandou fazer até 3D, ou seja, pior ainda. Né? Mas, então, assim, eu reconheço, de fato, uma tarefa extremamente complexa, porque envolve o quê? É um desenvolvimento de código muito emaranhado. Né? Você fazer uma calculadora é uma coisa, agora fazer um sistema desse tamanho é mais complexo, sim. Ele envolve tanto banco de dados, ele envolve também interface, ele envolve regra de negócio, ou seja, são camadas que tornam a tarefa cada vez mais passível de erros ou passível de múltiplas interações. Você precisa interagir mais para extrair algum resultado. Então, a ideia é ter uma visão muito parecida com isso aqui que eu botei. Né? A gente vai ver quantos caracteres foram gerados, quantos tokens foram estimados. Ah, Diego, mas que conta você fez daqui para cá? A priori, o que eu botei? Eu botei dividir por 4, tá? Ah, mas eu boto 2,5, eu boto 3. Eu já vi alguns locais falando que para
linguagem brasileira, 2,5 até 3 é salutar, né? Mas é de cada um, isso aqui é uma coisa de você mudar, tá? E como é uma mudança linear, a gente não vai ter problemas de adulterar o resultado, de ter um resultado que possa ser putz, a gente não viu o comportamento. Não, a gente só vai ver ele só escalado, deslocado, de uma maneira linear. Não tem um tipo de, não, eu tive que levar ao quadrado, aí beleza. Aí você está trabalhando com uma natureza que pode afetar bastante. Tá? Latência a gente vai ver, né? E essa qualidade, na verdade, é mais um apanhado qualitativo que a gente não vai abordar agora, tá bom? Então, são as rodadas que a gente está esperando, né? O que é interessante depois a gente atingir é o que eles chamam de sweet spot, ou seja, a gente começar a ver, né? Você está tendo um bom resultado, ela para e aí começa a degradar, ou seja, o sweet spot, né? Aquele ponto, é o cotovelo, onde a coisa começou a piorar. Né? E justamente a gente aqui vai começar a mexer muito com a matriz de atenção, por conta do cálculo aqui da quantidade e volume de tokens. Então aqui no caso mais complexo, é justamente, olha só, a gente agora está trabalhando com tokens, 10.000 tokens, a gente está falando, será que a gente já está falando de uma latência também que vai aumentando ao longo do tempo? Né? A gente está aqui com 18 milissegundos, aqui 6, aqui 2. Né? Será que esse crescimento ele vai ser um crescimento quadrático ou não? Vai ter um tipo de comportamento, né? Então, é interessante a gente levantar esses questionamentos, avaliar de fato isso aqui, se essa hipótese é verdadeira ou não. Tá? Naturalmente, observar isso aqui, a gente quer entender isso aqui, olha. Será que se tenho mais token, se aumenta o custo computacional, eu trabalho com maior latência, eu tenho mais ruído por conta da saturação, ou seja, é interessante que aqui a gente começa a falar sobre probabilidade de alucinar. O que acontece? A alucinação é quando ele começa a fazer associações entre palavras, a relevância entre elas, ela começa a falhar, ela começa a fazer correlações positivas com palavras que, digamos assim, não estão dentro daquele contexto, foge do contexto. O que é fugir do contexto? É você trazer palavras de alta correlação que não tem a ver de fato. Né? Então, a alucinação acontece quando você começa a injetar mais o quê? Ruído. Ruído como assim, Diego? É o contexto que você bota. Né? Não tem como. Tá? Então, assim, a gente quer estressar a ponto de ver isso aqui. Né? A ideia é a gente, no final dos nossos experimentos, não só hoje, né? Hoje a gente vai começar a ter um gostinho, mas no final, será que a gente vai conseguir? Como é que a gente vai responder a esse tipo de situação? Tá? Como eu falei, a gente vai aumentando o volume e a gente quer avaliar justamente o sweet spot. Tá? Esses são os cases que eu falei, que eu listei para vocês, baseados nos benchmarks. Tá? Nível 1 é o quê? É um bug fix local básico. O case 2 é uma feature incremental de algo que já estava feito. O case 3 é um refactor de código. Tá? O case 4 é uma feature modular que tem cruzamento, tem interferência dentro do sistema. Né? O case 5 aí digamos assim, já é uma expansão, né? Uma evolução do seu sistema, você fazendo um upgrade maior dele. E o case 6 eu botei como se fosse um extra, mas que ele tem altíssima complexidade, que é o Tetris 2D. Botei aqui de brincadeira aqui, e para justamente a gente entender, olha, se a gente aumentar, tiver esse aumento de contexto aqui, como é que vai ser a resposta de latência, como é que vai ser a resposta do volume gerado, tudo isso a gente vai começar a avaliar. Aqui, então, justamente, a ideia, depois a gente vai
brincar de fato com engenharia de contexto, tá? Porque quando a gente vai para a área de engenharia, a gente começa a brincar com controle, né? A gente trabalha com supervisão e controle e monitoramento. Então, assim, isso é que nem engenharia de automação. Engenharia de automação, ou quando eu falo engenharia de automação, gente, é automação industrial, você, quando aplica engenharia, você não fica só olhando, você não fica só medindo, não fica só fazendo uma gestão, você interfere. Você, como eu falei, você faz o controle, você faz a parte de controle, atuação e monitoramento. Então, a gente vai fazer interferência para poder ver isso de fato. Para justamente, tipo assim, olha, de que forma a gente pode controlar esse envio de tokens para evitar chegar lá? Que técnicas que a gente pode usar para que a gente não chegue naquele ponto, naquele cotovelo, né? Como foi feito da última aula, eu deixo aqui essa leitura aqui, né? Eu vou dar um reforço. Essa daqui veio da primeira, é o Attention All You Need, que é a principal referência no modelo de IA, né? The Annotated Transformer também, né? Um foco muito mais na parte matricial. Eu também vou deixar outro aqui, que é essa parte de engenharia de IA, o Chip Huey, né? E algumas documentações clássicas, OpenTelemetry, Langsmith e OpenAI Agents SDK Tracing. Então, já são algumas ferramentas que permitem esse tipo de monitoramento, tá? E qual é a tarefinha de vocês? Defina contexto puramente em termos computacionais. É isso que eu quero trazer para quem está aqui. Não mais olhar do ponto de vista só comercial. Por quê? Porque chega no momento que você precisa entender o que está acontecendo ali dentro. E nesse momento você precisa deixar de só definir contexto de maneira comercial, mas agora de termos computacionais, gente. Tá? Então, agora, eu vou vir aqui para a nossa ferramenta. Tá? Essa aqui, né, é a nossa ferramenta. O que é essa ferramenta, Diego? Essa ferramenta, ela é uma extensão do VS Code, tá? Então, o que é a ideia? Eu já tenho o costume de usar o VS Code, e a ideia foi assim, bem, eu vou continuar usando ela, só que dessa vez eu vou botar um mecanismo de monitoramento, certo? Então, a ideia é que a gente consiga, progressivamente, vocês estão vendo aqui, ó, a gente está falando de algumas versões. A primeira versão era fazer a observabilidade de sessão, a segunda de custo computacional, um pouco de custo computacional, e essa terceira agora é de contexto. A gente está começando a entrar com contexto. As próximas, a parte de analytics para desenvolvimento, observabilidade nos agentes, né, a coisa vai ficando maior, né? E a V6 já vai para uma arquitetura, ou seja, se a gente está falando do sistema multi-agente, a gente já consegue ter aqui um alcance maior. Tá? E aqui a V7 é como se fosse o nosso ponto de maturidade de desenvolvimento, que seria uma ferramenta mais aberta aí, e até disponível para um nível de pesquisa mais maduro. Tá? Então, é nessa fase que a gente já tem a parte de documentação, de definição do setup, tá? Então, e assim como é uma ferramenta de extensão do VS Code, né, esse código-fonte, depois eu deixo disponível para vocês, até mostrar aqui alguns comandos. Tá? O que a gente tem de comandos aqui, que a gente, quando abre a conversa, a gente tem o comando de init, iniciar sessão, tá? e finalizar sessão, fazer o report, dependendo do que você quer fazer. Quero fazer um report de sessão, de custo, de contexto, ou quero fazer um completo, né? Aqui alguns exemplos, né? Eu quero fazer o export, JSON, CSV, né? Todos, né?
essa parte a gente ainda não está desenvolvida, né? E aqui a gente já consegue mexer, manipular com o tamanho de contexto também, tá? Então, é bem interessante isso aqui. Deixa eu abrir aqui. Como que a gente configura... aqui são os cases, tá vendo? Então, por exemplo, quando eu trabalho com case, eu já tenho um case que é a calculadora, né? Com uma estrutura monolítica, Python, tem alguns artefatos, tem o README, já tem tudo bem trabalhado para facilitar, né? A gente entender um pouco mais de estruturar e preparar. Deixa eu ver aqui. Vamos, então, abrir aqui. Dá. Nossa. 5. Então, eu estou com... O legal, quando você compila essa extensão, ele abre um outro VS Code, como se fosse um host de um outro diretório, que eu já tenho aqui, de certa forma, alguns exemplos. Tá? E aqui a gente vai brincar justamente... Ó, vou até deixar fechado aqui. Vamos lá. Eu vou abrir um novo chat, Open Chat. Então, tá aqui o chat. Tá? Eu vou pegar alguns exemplos. Deixa eu ajustar aqui. Vamos lá. Deixa eu só preparar aqui do lado. Ó. Então, como é que funciona? Vamos supor que você está fazendo, você tem o seu diretório, eu vou botar @obs. Na verdade, esse é o nome desse, entre aspas, e não é o agente, tá? Mas como eu consigo, quando eu construo uma extensão do VS Code, eu consigo meio que adicionar funcionalidades nele, tá? Uma delas eu botei para ser o meu @obs, de observability, né? Então eu boto /init e ele entra em ação. O AI DevOps inicializado, ele cria um repository layer daqui, ó, AI DevOps, que são essas pastas de política, reports, né, que já foi criado aqui já, as sessões anteriores, templates, OBS, YAML, exemplo, né, a estrutura, né, de como desenvolver o projeto, tá? Então, por exemplo, eu vou criar uma sessão. Então, eu iniciei, ou seja, eu avisei para ele assim, vamos preparar. Agora, vamos, então, iniciar uma sessão de conversa, ou seja, eu vou iniciar uma sessão monitorada. Start, session, né? Vou botar aqui, primeira sessão. Então, ele registrou aqui, ó. A sessão está registrada com esse nome aqui, com esse título. O snapshot dela, a foto dela está com esse padrão, tá? Ele é imutável durante o tempo de vida dessa sessão. A ideia é justamente, tá? Isso aqui é uma regra de negócio que eu botei. A gente não vai mexer no snapshot de configuração, que está aqui. Por quê? Porque para fins experimentais, para fins de entendimento, alterar isso aqui vai, no meio do caminho, pode alterar até o destino, o entendimento daquele comportamento inicial, tá? Então, aqui é mais a gente... eu deixei isso travado, imutável. Diego, depois a gente vai poder mexer? Depois sim, mas para essas fases iniciais, eu não quero. Eu quero garantir que a gente consiga monitorar isso muito bem. Repara que quando ele ligou isso aqui, ele já botou aqui dentro do diretório, aqui, ó, 2026-07-04-T01, tá aqui, ó. Então, ele já está cadastrando aqui, ó, o que está sendo feito, tá? Ele está monitorando. Aqui ele pega os eventos, as conversas, tá? Então, aqui ele já está aguardando, está só aguardando
o snapshot está aqui, tá? Ó, tá? A seção está aqui, é a definição da seção, tá vendo? Então, eu já tenho, isso aqui já fica bem amarradinho, tá? E aí eu vou começar com a primeira de todas, né? Que seria o quê? Eu vou começar, vou pegar um exemplo aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver. Eu tenho alguns exemplos aqui que aí fica mais fácil a gente. Aqui, pronto. Nesse primeiro, eu botei aqui Start Session, né? O que é interessante também, vou botar aqui, uma coisa que eu não mencionei, mas eu posso aqui dizer para ele qual modelo de IA eu estou usando, tá? Então, o que ele vai fazer? Ele vai olhar na sua configuração dentro do VS Code, né? O que você tem. Ah, eu tenho lá o GPT-4 Zero Mini, o Alto, né, o outro 4.0 Mini, tá aqui as versões. Tá? É legal porque ele vai te dizer a janela de tokens de cada um. Olha que legal. Né? O 4 Mini, a diferença do 4 Mini por 5 Mini, 10 vezes maior a entrada de tokens. Né? Olha só que interessante. Ou o Encode, cara. O Encode tem 1 milhão na entrada. Né? Então, assim, aqui eu tenho uma lista muito grande, porque eu tenho esse LLMS, né, tem vários, né? Eu estou usando esse aqui, ó, Minimax M3 Intel, tá? Intelligence, tá? Que é um modelo muito, eu achei que está sendo muito versátil, tá? Deixa eu ver se ele está aqui. Minimax M3, aqui. Ele tem 1 milhão de janela de token, tá? E você chama ele pelo ID dele. Se você tiver o ID dele, ó, você tem aqui, ó. Para escolher um modelo explicitamente, né? Você tanto pode botar o index dele, que é esse aqui, esse número daqui, 5049, ou o ID dele, que é esse aqui, né? O ID dele. Tá? E eu boto o use model, pronto. Ele já está setado aqui para a gente poder usar, tá? É um detalhe interessante. Deixa eu botar. Então, eu vou começar então agora nessa sessão. Deixa eu ver aqui. Eu já tenho um exemplo pronto aqui, uma calculadora, que é o exemplo mais simples que tem. Você viu que ele gerou ele abriu uma seção nova para criar essa calculadora, ou seja, toda vez que eu estou criando uma seção nova, ele vai registrando aqui. Então, tipo, agora está contando essa seção, vou fechar essa seção, né? Essa parte de módulo. Essa parte depois eu vou explicar melhor. Aqui eu vou setar, olha, as configurações desse teste. Vou botar aqui para vocês. Ou seja, é a tag. Que cenário é esse? É um cenário de calculadora CLI trivial, complexidade trivial, estratégica. A estratégia dele é um monolítico, tá? O benchmark é o famoso estilo engenharia de software. Então, eu só cadastrei essas tags. Ou seja, isso aqui é uma configuração que eu posso fazer. Tá? A ideia é que depois isso fique mais padronizado. E agora eu vou mandar para ele o prompt. Tá? É um prompt simples, mas é um prompt muito comum que a gente tem aí no dia a dia. Vou botar OBS, tá? O OBS sempre tem que vir aí como se fosse o nosso preâmbulo. E aqui vem. Ou seja, eu botei aqui, ó. Vai criar uma calculadora por linha de comando Python 3.13. Já fui bem específico aqui. Botei alguns requisitos.
mantenha a implementação simples e evite qualquer arquitetura desnecessária. Então, eu peço para ele poder fazer isso aqui, resolver esse problema. E nesse momento, o Minimax está em ação, ele está fazendo o trabalho dele, enquanto que o DevOps está só guardando, está só observando. Então você vê que aqui ele está gerando todo esse case, todo esse trabalho, né? Então aqui, tudo isso aqui que foi passado, ó, ele gerou o README, forma de usar, né? Rodar testes, usando no PyTest, né? E fala assim, vamos dar uma olhada dentro da sessão, o que tem? Né? Ele gerou esses snapshots, a gente pode ver aqui, ó, chat events. Aqui a gente tem todas as conversas, tá vendo que ele... Aqui eu tenho a resposta, tá vendo? Ó, payload, a resposta dele. Eu mandei isso aqui para ele e ele me respondeu. Ele está respondendo aqui o modelo, tá vendo? Ele está me respondendo, ó lá. Fazendo toda a resposta. Aqui embaixo, a resposta completinha dele, tá vendo? Summary. Então aqui eu tenho tudo que ele estava falando para mim, né? Estava conversando comigo. A sessão completa aqui também, né? Toda configurada, tá? A gente tem aqui todo esse ambiente pronto para receber. Deixa eu ver. Aqui. Só. Mas é beleza, Diego, mas ainda não acabou. A gente tem que agora fazer a parte de finalizar nesse projeto. A gente dá o início, avisa para ele, né? Só que aí no final a gente tem que fazer o quê? A gente tem que avisar para ele. Uma vez que ele me respondeu, eu vou falar assim, OBS, eu vou botar o quê? /summary. Ele já fez um summary do que foi feito nesse projeto, né? E aí eu vou fazer o OBS aqui, /report. Tava como consolidate. Deixa eu ver se ele vai me dar uma reportes. Então, o summary está aqui, que ele gerou. Vamos olhar esse summary que ele gerou aqui, né? O resumo da execução. Vamos lá. Então, a sessão foi essa aqui. Ele está me dizendo, esse foi o objetivo, né? O que a gente tem que resolver, qual o problema? É o workspace que a gente está usando, que é justamente esse repositório, tá? Isso se você estivesse participando de alguma coisa, um módulo 1, 2, 3 ou 10, tá? Quantas mensagens de usuário? Quantas respostas do assistente, né, da IA? Quanto total de chars no total, né? Que o assistente gerou, ou seja, eu gerei 401, ele gerou 6.800. Quantos tokens eu produzi? 121 e ele 1.700, né? Tempo de atividade humana, em milissegundos. Botei aqui, né? 100 mil milissegundos, ou seja, 100 segundos aí, mais ou menos. Tempo de resposta da IA, 40 segundos. Tempo total de sessão, 150. Tokens por interação, né? Tempo de IA por interação em milissegundos, né? A razão de humano barra IA, né? O que é legal aqui? Você sabe que você está levando você está 2 vezes mais lento
a IA para fazer as coisas, né? Então, tipo, quem é que é o gargalo produtivo? Você ainda. A IA é rápida, você que está meio lento, né? Quantos tokens por minuto foram produzidos, né? Para a gente ter uma ideia também, é uma projeção, né? Quantos requests, quantos foram iniciados, completados, se teve falha, né? Se a gente teve mudanças explícitas de modelo, qual foi o modelo observado, né? A latência média, né? Isso até tem um billing a ver. O billing a gente não está botando ainda porque ainda não está no nosso escopo, tá? Então aqui a gente consegue ter uma visão, ó, o que foi feito, timeline, o que aconteceu durante a sessão, né? Então assim, aqui é onde a gente consegue ver um resumo do uso da sessão, tá? E quando a gente for para o report, acaba que o report ele é um pouquinho, ele é um pouco mais simples, mas ele traz algumas perguntas que são as mais importantes aqui no caso, que é o seguinte: a gente exercitar isso. Será que mais contexto vai melhorar ou não vai esse custo, né? Quais prompts produziram a melhor concentração de tokens? Então a gente consegue aqui começar a disparar mais perguntas, mais entendimento aqui sobre o que você está produzindo no final, tá? Se eu botar aqui OBS import, a gente tem um consolidated report. Então a gente já tem aqui uma visão um pouco mais a duração total dessa sessão, 5 minutos, qual foi o snapshot usado, né? Já uma visão, ó, as respostas, quantas foram enviadas, se foi tagueado ou não foi, se foi gerado o relatório ou não foi, né? Se teve anotação de sessão. A gente tem uma visão um pouco mais técnica e completa, tá? Cada evento que foi gerado, né? O relatório de observabilidade, né, de custo, ou seja, a parte dos tokens, dos chars utilizados, custo por tempo, que é o custo por volume, são os dois pontos importantes, tá? O custo é de volume, volumétrico, e o custo temporal. Tá? Aqui é a parte de reporte de observabilidade de contexto. Então, vamos lá. Com tamanho de contexto, a gente está falando aqui, ó, tamanho do prompt, tamanho da resposta, o tamanho do contexto, 14.000, né? E o tamanho e o crescimento, né? Foi para 13.000. Então a gente está tendo aí, ó, Attention Cost Proxy, 14.641 foi estimado, né? Então assim a gente consegue ter uma visão bem interessante aí do crescimento. A gente consegue ter uma ideia do custo de atenção, né? Em termos de tamanho, tá? Essa assim, é o início da gente poder avaliar isso melhor, né? Então, a gente vem aqui, @obs, end session. Então, essa sessão fechou, ou seja, eu fiz o ciclo completo aqui, tá? A sessão tá bonitinha aqui. E aqui eu tenho uma visão inicial, eu tenho uma visão de um dos relatórios, né? Os others. Então, esse foi um case. Eu vou pegar um segundo case aqui. Agora é um case um pouco mais complexo. Eu vou pegar para ele fazer uma API, tá? Mas uma API bem simples. É uma API com CRUD, né? Um CRUD, né? Bem simples de paciente, tá?
dados fictícios, né? Então, o que eu vou fazer, gente? Eu vou mandar @obs barra start. Se eu botar start session ou start, para ele não tem problema, tá? Então, vou botar aqui. É uma API CRUD para pacientes. Quando eu boto start, ele já faz tudo consolidado mais rápido, tá? Eu vou taguear, eu vou fazer o tagging, né? Só de marcar o cenário, ou seja, de baixa complexidade com uma estratégia incremental, né? O que significa isso? Eu vou ter mais interações com ele. Vamos lá. Eu vou botar aqui. Eu já tenho os prompts para isso, para a gente poder ir trabalhando. Então, aqui eu tenho esse primeiro prompt, né? Então, eu já passo para ele o que eu quero, quais são os endpoints, vou usar o SQLite com um banco de dados, validação, né, testes básicos de PyTest, ou seja, eu até fui um pouco mais preciso, eu disse um pouco mais das interações, eu vou ter um API, eu vou ter um back-end, né? Então, assim, já fica algo um pouco mais diferente do outro case. Pronto. Então, aqui. Aqui ele já gerou um layout para a gente, né? Quais são as bibliotecas de Python, como vai ficar o nosso banco de dados, né? A parte de APIs, esquemas, né? A ideia é que a gente possa pegar isso aqui, copiar e colar e botar num diretório. Isso é uma coisa que depois eu vou trabalhar, que é ele construir isso aqui, do outro lado, nessa seção aqui, né? Se bem que está aqui, ele já criou já, né? Ah, é verdade, eu não tinha me lembrado que ele, para essa versão 2 ele já fazia isso. O primeiro que ele não fez, foi o mais simples. Esse aqui ele já gerou os arquivos. Então a gente vai começar a contabilizar. Então, eu falei assim, legal, Diego, você criou isso aí, ele criou isso aí, a gente pode testar? Pode, né? Vamos fazer, a gente pode até testar aqui ao vivo. Vou abrir um terminalzinho para ele, tá? Deixa aqui. Então, ele até me dá ó, readme setup. Então, já pego aqui. Não. Opa. Acabei de gerar isso aqui, vamos testar ele, vamos ver. Demora um pouquinho mais. Já criou, beleza. Agora eu vou ativar o ambiente. Um minutinho. Aí. Opa. Pronto. Mandar ele instalar as bibliotecas. Tá? Então, você vê que eu consegui produzir isso aqui. Vamos ver o que ele está produzindo. Por quê? A ideia é que a gente olhe isso aqui e peça para ele fazer alguma alteração. Tá? Vamos lá. E se tiver algo errado agora, a gente também já vai entrar em contato com ele. Certo?
Então, já rodou aqui. Eu vou rodar a API. Olha lá. Ele já está chiando com erro, tá vendo? Olha só que interessante. Então, aqui já é o primeiro ponto da gente poder questionar, né, essa criação. Você vê que é um prompt simples, mas para quem está fazendo o Vibe Code, agora é um problema. Fala assim, beleza, e aí? Ó, o erro está aqui, importe erro. Tá? Aí o que eu vou fazer? Eu vou copiar isso aqui tudo. Porque para mim, o que interessa é isso aqui, ó. Rodou isso aqui, cara, ó. Eu rodei, deu todo esse erro. Então, eu vou mudar para ele aqui, ó. Arroba OBS, please, fix this erro. Então, já mando para ele aqui. Ou seja, ele vai estar cadastrando isso aqui. E detalhe, por que eu mandei dessa forma? Porque eu já reparei que, às vezes, quando você roda no automático, um modelo para resolver código, ele vai ler isso tudo. Ou seja, ele injeta contexto, assim, ele lê a saída, ele está lendo a saída do terminal. Quando você libera para ele poder ver o seu terminal e injetar comandos, que também é uma automação que é bem prática, ele vai ler isso aqui tudo. Então, estou fazendo a mesma coisa, estou jogando para isso aqui, que é o que uma pessoa, talvez, que não conheça disso aqui, não vai saber. Então, ele fala assim, olha, tá aqui, ó, erro. Ah, tá faltando essa biblioteca. Então, a ideia, vou parar aqui, ó, execuções, CLS, ele fala assim, olha, pip install, esse aqui, pronto. Rodou. Agora, a gente vai reabrir a nossa API, certo? Application Startup Complete, a gente já tem um swag aqui já pronto. Tá aqui, ó, Patients API, ou seja, já está tendo uma comunicação. Você tem algum errinho aqui? Não, tá certo, ó. Ah, o favicon, tá bom, isso não importa no momento. Pretty print, beleza. A gente também tem. Deixa eu ver. Então, eu posso fazer dessa forma. Eu vou parar e vou fazer assim, PyTest, menos que. Opa. Então aqui está errado, na documentação ela está errada, está mandando rodar os testes. Mas o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o OBS Summary, Import, Consolidate e OBS End. Perfeito. Então, para vocês terem uma ideia, né? Aqui eu tenho o relatório
04 tá aqui. Então, a gente tem 2 mensagens de usuário, 2 respostas, quantos tokens foram estimados, total de char, tokens por interação, tokens por minuto, razão humano IA, em termos de tempo. A resposta, latência de resposta média, 34.000 milissegundos, né? A gente tem uma visão dessa forma, Consolidated Report. A gente vai abrir aqui. Session Summary. Aqui. Então, da mesma forma, a gente aqui começa a ter todas as medições que a gente estava fazendo, né, de conversação, o histórico que aconteceu, o que foi trocado, né? Aqui embaixo é o projeto que ele foi gerado, ó, isso é interessante. A gente já tem aqui já a base que ele gera para você, tá? Tem que entender por que ele não gerou Consolidated nesse formato que deveria gerar. Ele gerou dessa forma. Deixa eu ver. Deixa eu dar uma olhada. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Acho que o Andy foi feito. Deixa eu ver se dá tempo. São 12 horas agora. Acho que. Queria perguntar, abrir aí para pergunta. Se alguém quiser tirar alguma dúvida, fiquem à vontade, que a gente também já está chegando perto já do nosso horário aqui. Já tá em cima, na verdade. Roche ou até o Alexandre, vocês têm alguma dúvida aí? Querem compartilhar? Cara, eu achei que ficou muito bom, cara. Achei que ficou muito legal. Queria dar parabéns aí. Opa, não ouvi, cara. Tá muito ruim, né? Peraí. Eu achei que ficou muito bom. Você consegue me ouvir? Eu entendi. Acho que você achou que ficou muito bom e tal, mas acho que tá Muito meio bacana, baixinho. cara. Ah, legal. É que tá ruim o fone aqui. Ah, tá. Mas, assim, cara, tá de parabéns. Assim. Ficou muito bom, cara. Aprendi demais. Puta, Cara, fantástico, fantástico, gente. legal, cara. Agradeço aí, obrigado. Então, como eu falei, eu tô fazendo a gente dá para depois testar para mais outros. O que eu posso fazer? Eu vou até gravar depois um vídeo à parte, rodando para os outros cases, tá? E a gente vê nos relatórios, que eu já mando como se fosse um material complementar dessa conversa de hoje, né? Acabou que eu falei um pouco da parte de observabilidade, apresentei um pouco dessa ferramenta de maneira bem simples, mostrei 2 cases para vocês, mas aí eu já me comprometo a fazer um vídeo para os outros cases que eu tenho aqui, né? Na verdade, então passar e mostrar aqui para vocês. Queria para ilustrar, né? Porque você vê que a IA, ela oscila demais, né? Então, às vezes Sim. funciona de primeira e às vezes coisas não funcionam como a gente espera, né? É, Ela, aqueles meus testes que eu estava fazendo essa semana, cara, essa semana eu tive exemplos que funcionam muito bem e assim, exemplos muito parecidos que funcionaram muito mal.
né? Aham. Então, ela é muito instável. É impressionante como que ela é instável. De conseguir, você consegue um resultado satisfatório com um problema difícil, não Uhum. necessariamente quer dizer que problemas mais simples vão ser resolvidos, sabe? Sim. É justamente, a gente não tem ainda essa forma de poder validar, né? E isso é aquilo que você falou, né? Ela não é qualitativa, né? Ela não dá para você medir Não. exatamente. Ela é probabilística, né? Uhum. Então, nossa, ficou. Adorei esses slides, Diego. Adorei. Ficou muito bom mesmo, cara. Não, legal. Agradeço aí. Também, depois eu compartilho o GitHub dessa extensão do VS Code, porque aí vocês podem abrir também e se divertir, cara. Tá aberto para poder experimentar, né? Quem quiser fazer um fork também para extensão, fique à vontade. Acho que eu quero mais é que isso possa ser difundido e cada um poder evoluir, tá? E, bem, gente, por hoje é o que eu tenho para mostrar para vocês aqui. Vai ficar meu compromisso aí para essa semana que vai abrir agora. Eu vou ver se eu gravo já os dos outros cases para vocês e já mando. Eu vou gravar, vou botar como vídeo. Você também vai entrar como vídeo no YouTube, tá? Vai ficar gravado lá. E eu falei, eu vou botar o link da primeira aula lá para quem não assistiu, tá? E já boto também essa sessão extra também. Fechado, gente? Tá Boa. ótimo. Show, então, gente. Para as próximas, então, a ideia agora é a gente cada vez vai apertar esse cerco aqui, a gente vai começar a entender mais disso aqui, tá? Como eu falei, a gente está fazendo, tá crescendo aos pouquinhos, né? Se a gente olhar aqui, ó, que tem até no próprio projeto aqui, o README dele, aqui tem, deixa eu só parar a ferramenta, então tá aqui. Né? A gente está falando, ó, das próximas versões dele, fazer um analítico de desenvolvimento, ou seja, quando você entrar na engenharia de software, como que a gente trabalha com isso, a observabilidade dos agentes, tá? Que é um ponto importante. É o ponto que eu mais o que eu mais quero chegar, na verdade, porque é justamente a minha preocupação. Assim, hoje os agentes eles têm muitas responsabilidades e acaba que você joga uma responsabilidade só muito grande e complexa para um agente de IA, né? Ao contrário, e muita gente fala assim, nossa, isso aí é a revolução da cognição, da inteligência, não sei o quê. Mas assim, cara, mas nosso cérebro, a unidade dele de inteligência é um neurônio. O neurônio ele não tem a responsabilidade qual é? É de receber um sinal, mexer na química e disparar ou não disparar um sinal. Só. Né? Então, assim, ele sozinho não tem uma relevância comportamental, mas quando você bota ele numa malha, numa rede, o comportamento de rede é muito mais interessante, é muito mais intenso, né? E expressa melhor o que a gente fala da inteligência, né? Enquanto que a gente está se caminhando para modelos multi-agentes, ou seja, uma coisa extremamente com altíssimas responsabilidades em um modelo de arquitetura altamente complexo, né? Então a gente precisa, um convite a gente poder realmente fazer instrumentação disso, tá? E aqui já está, na verdade, aqui uma plataforma a consolidação final dele isso aqui virar uma plataforma, na verdade virar uma extensão para você poder baixar, né, aqui direto no VS Code, né? Quem sabe, eu já avaliei de transformar também num MCP Tool, né? Que aí fica um pouco mais versátil, você pode usar via MCP Server também, né? E por aí vai, né? Ter registrado uma tool
dentro do MCP Server também seria algo legal. Mas isso é só para futuro, para as próximas versões lá na frente. Fechado, então, gente. Eu agradeço aí o tempo de todo mundo. Eu sei que estamos em plena sexta-feira. A minha rotina tá, de compromisso aí com essas aulas aí vão ser toda sexta-feira por enquanto. Se precisar de daqui a pouco botar mais uma aula na quarta, o pessoal quiser na quarta-feira, é só me avisar, que aí a gente vai... eu vou encaixando aqui, tá? E tem uma última... Aqui. Muito obrigado, viu? Parabéns. Eu que agradeço aí, gente, mais uma vez. Uma boa noite, bom final de semana a todo mundo. Cadê o último slidezinho que ficou aqui legal? A gente não pode otimizar aquilo que a gente não consegue observar, não tem como, né? Então, assim, eu gostei dessa parte, dessa transição de usar IA por intuição para construir com IA por evidência, né? Ou seja, The Labs On, o laboratório está aberto, gente. Vamos embora, vamos explorar isso aqui, vamos aproveitar nessas aulas, tá bom? Muito bom, Diego. Um abraço a todo mundo, uma boa noite. Bom final de semana, gente. Você também. Valeu, abração. Abraço, tchau.